boa tarde. Após o Senado decidir hoje pela cassação da presidente Dilma Rousseff, estamos aqui com o professor da USP, José Álvaro Moisés, cientista político, e o colunista de economia do Estadão, Celso Ming, e a editora do broadcast político, Silvia Araújo, para conversar sobre essa decisão do Senado e sobre o cenário do país em que o presidente Michel Temer assume. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ming. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Professor, além da decisão de cassar a Dilma hoje, o Senado também decidiu que ela mantém os direitos a cargos públicos, né? Isso gerou um novo debate. Afinal, isso poderia ter ocorrido ou não? Foi constitucional ou não essa decisão do Senado hoje de manter esse direito da Dilma? Olha, a minha impressão é que se você lê a Constituição, o artigo a que se refere, as duas decisões estão juntas. Agora, eu não sou jurista e nem parlamentar. Então, eu vi a interpretação do ministro Lewandowski se apoiando em vários aspectos do regimento interno do Senado e mesmo do Congresso como um todo, para dar guarida à possibilidade de que isso entrasse em discussão e depois em votação. Veja que um detalhe importante, né? O próprio Lewandowski mencionou, numa das suas falas, que isso, se a questão tivesse sido apresentada individualmente por um parlamentar, ele não teria como aceitar. A questão foi apresentada pela bancada do PT. Então, isso sugere, a menos que a gente não queira ler a realidade, que isto foi armado. Foi uma perspectiva que foi preparada previamente. Eu tenho a impressão, assistindo à televisão, como cidadão, a impressão que eu fiquei é que isso foi preparado, armado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, sabia desta proposição e o presidente do Senado, Renan Calheiros, participou disso e, a certa altura, ele até disse isso explicitamente no plenário. Agora, a questão é que isso abre um precedente. Não é? Um precedente no sentido de que quando o Congresso Nacional e o Senado em particular, desempenhando o seu papel de julgar governantes que tenham cometido crimes de responsabilidade, ou para ser melhor, para especificar melhor ainda, abuso de poder, toda vez que isso ocorrer, pode haver essa circunstância de que a pessoa é liberada. Você veja que criou-se uma contradição, uma situação paradoxal. A presidente Dilma Rousseff, que foi beneficiada pela segunda decisão, sustenta que foi um golpe. Ora, foi um golpe para decidir retirá-la, mas terá sido um golpe para decidir mantê-la? Essa é uma questão que ficou em aberto e é uma controvérsia que eu acho que vai marcar agora os próximos dias da vida política brasileira. Você veja que há uma tensão no ar, o PSDB aparentemente vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os defensores da ex-presidente Dilma pretendem recorrer para mostrar a ilegalidade de todo o processo. Quer dizer, eu me pergunto se nós precisávamos disso, o Brasil precisava disso, depois desse longo período que foi penoso do impeachment, difícil, em que nós estamos, na verdade, precisando dar um passo adiante para sair da crise. E, num certo sentido, isso que ocorreu hoje condiciona um pouco os nossos próximos passos. Né? E fica essa tensão na base aliada do Temer? Ficou a tensão, inclusive, porque, como nós pudemos ver, uma parte dos deputados do PMDB, que é o partido do presidente, também votaram para liberar a ex-presidente e dar a ela direitos políticos. Imaginando o que vai acontecer, apoiado no desempenho que a ex-presidente Dilma teve até agora, ela vai sair pelo país fazendo campanha. Isso é um fator de instabilidade para o novo governo, que eu não entendo bem a lógica dos parlamentares do partido do presidente que votaram a favor. É difícil entender isso. Né? Ficou um crime sem punição. É complicado agora explicar, mas ela foi destituída, o que é uma determinada punição, mas a punição maior, que é a de não se habilitar mais a exercer cargo público, ficou aí. Quer dizer, ela pode reassumir qualquer cargo político. Então é uma coisa realmente séria. E aí não sei como é que desempata esse jogo aí.
e se é uma coisa que vai para o Supremo, então pode demorar muitos meses ainda para ser resolvido. Você está dizendo uma coisa importante, que é o seguinte: uma decisão que, num certo sentido, libera a presidente, levanta a dúvida sobre a outra decisão, que é a decisão de retirá-la do cargo. Ficou, desse ponto de vista, uma situação ambígua. Eu insisto nisso. Eu não sei se a essa altura dos acontecimentos nós brasileiros precisávamos disso, né? O PT se baseou aí no precedente do Collor para argumentar que aí cabia realmente esse destaque, né? Por isso que levou à votação. Mas eu não entendo assim, porque até o processo do impeachment do Collor foi um processo muito diferente, ele renunciou antes e tal. Então, mas eu acho que até no caso do Collor, como ele renunciou antes, não deveria ter necessariamente havido uma decisão do Senado a esse respeito. E, no entanto, o Senado insistiu em decidir com o argumento de que havia, digamos assim, uma unidade na decisão pregressa do impeachment, porque ele perdeu os direitos políticos durante 8 anos. Exatamente. Então, o precedente do Collor não foi um bom precedente para hoje. Aliás, o próprio Collor disse isso. Não é? Ele tinha feito já ontem um histórico do seu impeachment e voltou hoje ao tema, de certa maneira, para dizer que ali teria havido realmente um golpe, na opinião dele, evidentemente, né? O argumento da defesa é exatamente esse, né, de que o Collor em 92 houve julgamento do Collor justamente para decidir se ele poderia ou não manter os direitos políticos, já que ele já havia renunciado. O julgamento não foi para cassá-lo, porque ele já havia renunciado, mas sim para decidir se haveria ou não perda de direitos políticos dele. Esse foi o argumento usado pela defesa da Dilma, dizendo que se houve para o Collor, também deveria haver para ela. Pois é, em todo caso, eu acho que isso suscita uma questão na jurisprudência brasileira. Quer dizer, nós estamos num período de 30 anos, 2 impeachments, num certo sentido, eu faço uma leitura, digamos, de 2 lados disso, né? Impeachment, num certo sentido, para uma democracia nova como a brasileira, com tensões, significa que, de alguma maneira, as instituições têm vigor suficiente para impedir quando um presidente abusa do poder. Isso é uma coisa positiva. Agora, 2 impeachments num período de 30 anos criam um grau de instabilidade que a democracia precisa de uma certa estabilidade, precisa de paz para ganhar enraizamento e, ao mesmo tempo, para poder ter, digamos assim, suficiente clareza para resolver os problemas da população. Quer dizer, num certo sentido, digamos assim, eu tenho um ponto de vista até certo ponto negativo sobre o que ocorreu, porque eu acho que isso lançou mais confusão no entendimento, na compreensão da opinião pública sobre o que é realmente que ocorreu nesse período todo. Quer dizer, agora a tese do golpe, por um lado, vai ficar mais, digamos assim, disseminada e, ao mesmo tempo, um golpe estranho, porque ele retirou a presidente, mas a beneficiou. Voto do senador Renan Calheiros, ele praticamente chamou parte do PMDB a votar com ele. Como é que fica na prática agora, como é que vocês entendem na prática, como é que fica esse relacionamento, essa relação do PMDB? O PMDB se racha nesse momento ou não? Não, eu acho que não sei se racha, mas acho que você tem razão em chamar atenção para uma divisão que existe dentro do PMDB. Quer dizer, em última análise, alguns desses setores, os parlamentares que votaram nesta decisão, acompanhando o Renan, e o próprio Renan, tem uma dissociação com a orientação do presidente Temer. O Temer está precisando, todos nós sabemos que o presidente Temer, que é presidente empossado, porque a Constituição exige assim, não necessariamente é uma escolha da sociedade, do ponto de vista de que se tivesse uma nova eleição, essa seria a escolha, ele precisa de circunstâncias muito especiais para consolidar o seu governo. Ele precisa de unidade,
ele precisa de confiança, de recuperar a fidelidade da opinião pública e dos brasileiros. Agora, nesse contexto, introduzir uma nova cunha, como ocorreu hoje, eu acho que não ajuda. Então, acho que você tem razão. O Renan jogou em vários momentos um jogo duplo nesse processo. Ele, até durante um largo período de tempo, ele estava, de alguma maneira, ganhando tempo em relação ao processo do impeachment. Depois que o presidente Temer assumiu como presidente interino, ele, de alguma maneira, manifestou alguma solidariedade e apoiou o processo. No final, ninguém sabia bem se ele ia votar contra ou a favor. Tudo indica que ele votou pelo impeachment, mas em seguida ele conduziu essa última decisão. Quer dizer, eu agora sim, eu diria que tem surpresas para os observadores externos, internacionais, né? Até agora eles não estavam entendendo nada, a meu juízo, porque estavam interpretando em termos de igual. Quer dizer, houve em parte da imprensa internacional uma incapacidade de entender o que aconteceu dentro do Brasil e como que funcionam as instituições e as leis e de que maneira, na relação dos poderes, você chegou ao processo do impeachment. Agora, esse processo de hoje vai agregar mais confusão. Eu suspeito que vai haver outros editoriais do New York Times, do Le Monde, num grau de confusão que não corresponde ao que está acontecendo no país. Dentro da, digamos agora, do jogo político, ou melhor, das próprias, digamos, do entendimento que se tem da política, eu me pergunto como é que fica a legitimidade do presidente Temer. No sentido de como é que ele vai ter, digamos, não só apoio em si, mas como é que ele vai reunir condições para administrar um país que tem todas essas encrencas, todos esses problemas da economia, tendo que fazer as reformas, inclusive a reforma política, reforma da Previdência, que é um negócio muito sério, reforma tributária, a reforma das leis trabalhistas, que tem um grande custo político. E, além disso, tem o problema das contas públicas. Como é que ele, assim, que ele vai assumir meio assim com o breque de mão puxado, como é que ele pode resolver todos esses problemas da economia que vem vindo aí, né? Eu não sei como é que você pensa, a questão da legitimidade em si, que é um problema sério dele. Essa é uma questão importante. Eu acho que você chama atenção para uma coisa importante. A legitimidade sempre depende de dois fatores. Bom, depende de vários, mas pelo menos dois mais importantes. Por um lado, se o governante, o chefe de Estado chega a essa função, não é, com mandato da população. Eu acho que o Temer teve esse mandato. E a presidente Dilma Rousseff, curiosamente, o tempo todo fez uma dissimulação desse fato, mas ela escolheu o Temer para ser o candidato a vice da chapa dela. Portanto, os votos que ela teve foram dados a ele. Então, este lado da legitimidade ele tem. Agora, nós sabemos bem, e você lembrou, a legitimidade, todos os nossos autores na ciência política e na história política, a legitimidade também depende do desempenho. Depende do governante ser capaz de responder os grandes desafios. Reconhecido como um líder de uma sociedade, de um povo, de um país, né? Então, mas acho que você tem dois passos aí, você tem dois momentos, né? Num certo sentido, a decisão de hoje, você tem razão nisso, levanta dúvidas sobre o primeiro aspecto. Ele recebeu votos da mesma maneira que a Dilma, mas agora tem uma certa confusão. Precisa superar essa confusão. O segundo fator é que ele terá que cada vez mais ser extremamente competente agora, particularmente no que diz uma coisa que diz totalmente da sua área, do desempenho econômico. Tem que resolver a situação econômica do país. Se ele conseguir fazer isso, de alguma maneira avançar na direção, como algumas sinalizações já ocorreram, contenção de gastos do Estado, controle da inflação, retomada em áreas importantes do crescimento, e com isso começar a criar empregos. Bom, esse desempenho pode recuperar a legitimidade. Agora, eu acho que tudo isso também são questões que dependem
minimamente da organização política, da tranquilidade política, da estabilidade. Se você lança muita confusão na estabilidade política, é evidente que terá dificuldades para aprovar medidas do Congresso, para ter apoio dos partidos que fazem parte da coligação. Houve um certo tumulto ali esse elemento aí nessa decisão. Lança confusão. Pois é, tira, digamos, condições políticas para ele fazer o que tem que fazer. Então, realmente, fica muito confuso aí. Interessante, o Celso também pode falar sobre isso, a resposta e a pressão. Esse desemprego que está aí, Temer vai ser muito cobrado sobre isso. Então, provavelmente, aí uma primeira pesquisa de aceitação do governo, de desempenho do governo, as pessoas vão querer essa resposta muito rápido, a população vai querer essa resposta rápido. Qual seria um time aí para essa resposta? Após as eleições, para as prefeituras, que tempo o Temer tem para convencer aí a população de que vai colocar a economia para andar e os primeiros sinais de estabilização e melhora do emprego podem acontecer? Olha, eu vou fazer referência a um trabalho que eu venho realizando sobre isso, né? Eu sou editor do site qualidadedademocracia.com.br. Nesse site eu tenho defendido a tese de que uma das questões mais importantes desse momento que nós estamos vivendo é a capacidade do governo de se comunicar, de persuadir, de se explicar para a população. Eu acho que um dos déficits que falta desde o primeiro dia do governo Temer é a capacidade de se explicar. É difícil porque era interino, tinha muita contestação, muita oposição, mas o presidente tem que ganhar a opinião pública. Ele, uma vez que ele tenha sido conduzido para essa posição, ele tem que explicar as razões pelas quais o governo está tomando medidas que vão ter repercussões, efeitos sobre a população. Vai afetar a previdência, portanto vai afetar a aposentadoria, vai afetar direitos trabalhistas, não é? Todos nós sabemos que no custo Brasil, da maneira que está a estrutura de direitos trabalhistas, impede uma série de coisas do funcionamento econômico. Não é? Então, essas coisas têm que ser explicadas. Eu não acho que ele deva esperar, que ele deveria esperar até depois das eleições municipais. Me surpreendeu, por exemplo, que agora na tomada de posse, seria uma ocasião para o Temer dizer 3 palavras, não precisa, além do juramento, não dizer nada. Eu trabalho com a hipótese de que o silêncio é uma maneira de você comunicar. E esse silêncio eu acho que não ajudou exatamente a responder a sua pergunta. Não ajuda num momento em que você tem tanta confusão. O que você precisa? Alguém que trace uma diretriz, que mostre um rumo. O Temer mesmo, durante a crise do governo Dilma, a certa altura ele deu uma entrevista importante que o Estadão publicou, em que ele, entre outras coisas, ele dizia: está faltando alguém que seja capaz de unir a sociedade e mostrar o caminho. Bom, eu diria, mais do que nunca agora, essa é a tarefa dele. Se demorar muito, vai ter muita resistência, vai ter muitas manifestações de rua, provavelmente contra, está aumentando isso. Tem uma parte eu entendo que tem uma parte da opinião pública que não entendeu o que aconteceu. Provavelmente por razões da conjunção que se criou com muita intolerância nas redes sociais, entre as pessoas, não houve um entendimento claro de que numa situação em que você tem abuso do poder, você tem que tomar medidas. A democracia funciona assim. E no sistema presidencialista, que é diferente do parlamentarismo, você retira a confiança do governo e convoca eleições, no sistema presidencialista é o impeachment. Agora, isso não ficou claro, não ficou devidamente explicado. Então, esse é um momento que, até por todas essas razões, eu acho que o presidente tem que exercer o seu papel de alguém que persuade, que explica, que, digamos assim, ganha a opinião pública mostrando a razão. Para o país sair da crise econômica, uma das questões mais importantes é a contenção de gastos do Estado e uma certa organização da maneira como o Estado gasta. Isso tem que ser explicado. Até agora, eu penso que não houve suficiente argumentos nessa direção. Moisés, tem algumas sinalizações, principalmente do Henrique Meirelles, mas do presidente não teve suficiente explicação. Pegar
digamos, para os números até coincidentes, números frios da economia. Hoje saiu o PIB do segundo trimestre desse ano e foi um desastre, 0,6 de queda em relação ao trimestre anterior. E, pior que isso, todos os números lá dentro não mostram nenhuma recuperação que possa vir daqui para frente. Pelo contrário, por exemplo, a poupança e o investimento estão muito fracos. E se investimento está fraco hoje, também a produção amanhã vai ser fraca. Refletir, né? Então, digamos, do ponto de vista do funcionamento da economia, o que está pintando é a continuação da recessão econômica. O que pode haver é uma recuperação em cima da capacidade ociosa do setor produtivo, porque a capacidade ociosa hoje está de mais de 20%. Então, pode aumentar a produção com base no investimento que está aí, mas não tem investimento novo chegando, entendeu? Então, além de tudo que você está falando, o que precisaria ser feito é sinalizar novos investimentos, novas concessões, novos leilões, novos planos, novos projetos, mas não vejo nada chegando aí próximo para poder reverter a condição da economia. Digamos, não digo já, porque isso não dá mesmo para ser já, mas se tiver decisão tomada e um rumo que você está falando, não é só um rumo, dizer nós estamos caminhando, mas ter projetos prontos, se não tiver isso, também a gente não pode assinar com o futuro. O teu comentário mostra que a situação é mais grave do que se possa imaginar. Quer dizer, com esse crescimento negativo do PIB nesse trimestre já é um indicador ruim. Agora, eu também diria, Celso, eu acho que você provavelmente concorda com isso, a equipe econômica, que é muito competente, sinalizou algumas vezes em direções muito positivas. Se eles conseguem realizar. É claro que eles estão sinalizando, mas ainda não realizaram. Então, esse é um fator de recuperação da fidelidade. Agora, o que eu quero dizer é que, como eu estou admitindo que tem medidas positivas na área econômica, você precisa ter correspondência na área política. Você precisa ter que a política, de alguma maneira, seja capaz de responder a essa tentativa de recuperar em setores específicos da economia, voltar a algum crescimento, sinalizar e as pessoas, de alguma maneira, dizerem, bom, eu dou um salvo-conduto para o governo, eu espero mais 3 meses, eu espero mais 6 meses. Porque se não houver isso, nós corremos o risco de ter um agravamento da crise política. Não seria uma coisa boa, depois de todo esse período extremamente difícil que foi o processo do impeachment, longo, demorado, penoso, de sofrimento não só para Dilma, como a advogada de acusação disse, não foi só a Dilma que sofreu, tem 12 milhões de desempregados. E as pessoas não gostam de estar numa situação em que nós não sabemos bem para onde as coisas vão. Isso cria mal-estar no trabalho, na atividade profissional, nas famílias. Então, eu acho que desse ponto de vista seria importante que a conclusão desse processo tivesse apontado numa direção minimamente positiva. Infelizmente, eu posso estar enganado nisso, eu tenho que, nos próximos dias, refletir mais sobre isso. Pode ser que eu esteja enganado, mas não foi a sinalização que eu vi de ontem para hoje. E acho que o que vai acontecer? Vai ter ações no Supremo, de um lado e de outro, o que significa que nós corremos o risco de chegar no Natal com questões dessa natureza não resolvidas, né? Esse é o problema. Então nós vamos viver um Natal... Tem culpado, mas não tem pena para o culpado. Né? Então é uma coisa complicada. Como são as questões econômicas que o Celso acabou de colocar aqui? Celso, o projeto do orçamento deve estar sendo entregue agora, né? Nesse momento. São 139 bilhões de rombo para o ano que vem, né? Só no governo central. Essa folga, algumas pessoas chamam isso de folga, são 170,6 nesse ano para 2016 de rombo e 139 para o ano que vem. Essa folga, talvez, dá para startar algum tipo de investimento, por exemplo, ali em infraestrutura, e tendo o BNDES como um ator diferente. Não, aí, nesse caso, tem 3 elementos, e alguns deles positivos. Primeiro dele, está sobrando uma dinheirama impressionante nos mercados internacionais. Está todo mundo querendo
olhando para onde investir, quer investir e está à procura de novas oportunidades. E o Brasil é um dos poucos países que oferece essas oportunidades. Então, se tiver projeto, se tiver regra do jogo firme, vai ter dinheiro. Pode não ter aqui dentro, mas vem de fora. Segundo lugar, as contas externas, elas estão bastante saudáveis. As outras crises que o Brasil teve, são crises que tiveram... O grande problema foi fuga de dólares, fuga de capitais, a questão da dívida externa, foi um grande problema dos bancos internamente. E não temos esse problema, não temos o problema de fuga de capitais, temos 370 bi de reservas externas, que antes não existiam, e o sistema bancário está sadio, não tem problema. Então, esse lado, que é um lado que afugentaria os investimentos, afugentaria os investidores, principalmente os externos, esse lado não existe. Então, é uma grande alavanca. Aliás, um grande problema que existe hoje é que está todo mundo dizendo que o Brasil perdeu a grande oportunidade porque não fez nada ou não fez o que devia ter feito quando havia, digamos, quando as commodities estavam rendendo para o país. Só que também ninguém fala que hoje existem grandes oportunidades, grandes sobra de capitais, que o Brasil não está aproveitando também, porque não está fazendo o que tem que fazer nessa área. Então, desse lado, existe uma grande oportunidade que precisa ser acionada, e para isso precisa de liderança e precisa de vontade política para fazer. Outra coisa de onde se pode tirar grande proveito é da área do petróleo. O petróleo ainda é uma grande oportunidade para o Brasil. Nós estamos tendo, na hora que resolverem os problemas da área, digamos, de legislação e de regras, pode atrair enormes capitais e tirar grandes desenvolvimentos e resolver alguns problemas dos governadores, que é os royalties, né, que sumiram aí com a queda. E tem a questão tem a área toda dos serviços públicos, das concessões públicas, que estão precisando também de oportunidade de decisão e de regra do jogo. E aí, nessa sua resposta, só interrompendo um pouquinho, aí eu devolvo para o professor uma pergunta e que você respondeu aí, nessa questão de regra do jogo. O que nós vimos hoje foi um jogo, aí voltando para o começo da nossa conversa, foi um jogo que foi jogado de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira inesperada e que deve, como vocês já concluíram aqui, gerar alguns questionamentos ali junto ao Supremo Tribunal. E que regra sólida é essa, que esse investidor, esse capital que está sobrando hoje no mundo, que tem pelo mundo, a gente tem ainda os juros dos Estados Unidos que pode subir e comer um pouco dessa liquidez que está espalhada pelo mundo, como é que esse investidor tem a segurança de vir investir aqui no Brasil, se esse próprio processo, o desfecho dele foi diferente e mostra uma regra diferente? A sua pergunta, de certa maneira, sugere uma resposta. Se você quebra a regra, você não oferece um contexto, um ambiente de respeito, digamos assim, não apenas à ordem constitucional, legal, mas, digamos, regras que são fundamentais para a contratação, para funcionarem os contratos, para funcionar os investimentos, para quem de fora do país vê a possibilidade de investir em áreas do Brasil, não é? Então, quebrar a regra não é uma coisa boa. Então, também desse ponto de vista, não foi um bom resultado, né? E eu acho que talvez tenha sido... É claro que agora vão surgir nos próximos dias várias interpretações, né? Eu vou ter o cuidado de ler isto até para aprender mais. Pode ser que, como eu disse, num determinado momento eu esteja equivocado. Mas me chamou a atenção que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao fazer a decisão que ele tomou em relação a aspectos do regimento interno, que na verdade contrariaram um princípio constitucional. Eu não sei se juridicamente isso se sustenta. Digamos assim, um dispositivo do regimento interno de uma das casas do Legislativo acaba sendo maior
do que um princípio constitucional. Porque na Constituição é claríssimo, as duas questões estão absolutamente interligadas. E como o Celso chamou a atenção, não existe, não tem como você condenar alguém que você diz, ao mesmo tempo você libera da culpabilidade desse alguém. Isso cria do ponto de vista interpretativo, uma situação muito mais difícil de entender a legitimidade do que nós estávamos tendo antes, quando o argumento era: não existe crime de responsabilidade, não houve infração à lei de responsabilidade fiscal, então havia uma disputa aí que tinha uma natureza jurídica e técnica. Agora a questão ficou mais confusa. Então, eu acho que você chama a atenção para um ponto importante. Como nós estamos querendo reorganizar a casa, parte da reorganização da casa na democracia é o cumprimento de regras, é o cumprimento dos princípios, é o cumprimento de você saber que você elege alguém. Qualquer eleitor percebe pela experiência, quando nós elegemos um prefeito, um governador ou um presidente, nós não vamos, durante todo o período que ele tem mandato, controlar a ação dele. Entre uma eleição e outra, o eleito, o governante, tem uma autonomia relativa, como se dizia no nosso tempo da Faculdade de Filosofia, né? Da Maria Antônia. Uma autonomia relativa. Bom, essa autonomia relativa faz com que o governante possa contrariar o que ele mesmo disse na campanha eleitoral, como, aliás, se acusa a presidente Dilma de ter ocorrido, de ela ter feito isso. Então, por causa disso, se você não tiver instituições, regras que funcionam adequadamente o tempo todo, e nas quais o eleitor, que é o soberano, possa confiar, significa que você fica numa instabilidade do funcionamento democrático, você não sabe exatamente onde é que está o porto seguro, né? Então, desse ponto de vista, eu diria, não foi um bom exemplo. Não acho que tenha sido um bom exemplo. E acho que, por causa disso, vai ter muita discussão, muita interpretação de natureza jurídica sobre o que ocorreu. Quer dizer, nós vamos ter que, de alguma maneira, viver com esse barulho por um período maior do que nós estávamos querendo. Agora, a questão seguinte é saber se o Supremo vai resolver, vai desatar esse nó. Se ele for provocado, eu acho que ele vai desatar. Ele vai ser provocado, evidentemente, mas ele vai desatar já ou vai demorar muito para tomar essa decisão? Então, essa é a questão. Porque infelizmente, a gente precisa encerrar. Você quer concluir, Minha? Não, acho que não tem que concluir. A gente está começando aí com, digamos, o governo agora, um foi destituído, o outro vai começar agora de uma maneira, já como titular, e toda a encrenca está aí ainda, não só a encrenca política, mas a encrenca econômica, está toda ainda para ser resolvida, tem todas essas reformas por fazer, e tem as contas públicas, como você mesmo lembrou, as contas públicas desastradas, né, completamente desorganizadas, a gente não está vendo ainda como é que isso pode ser resolvido. Professor, gostaria de fazer algum comentário final? Não, a única coisa que eu quero dizer é que acho que se a gente quiser melhorar a qualidade da nossa democracia, nós precisamos atentar para essas coisas e, de alguma maneira, a sociedade também entrar no debate e cobrar a sua parte. Todos nós no Brasil, principalmente por causa dos fatos da corrupção, condenamos muitos políticos, com razão, porque tem muitas coisas que muitos políticos fazem, embora não todos, né, mas muitos fazem, que tem que ser condenado. Agora, há um lado que é o lado da sociedade, que é o lado dos cidadãos, dos cidadãos da cidadã. Nós temos que, de alguma maneira, acompanhar mais isso, cobrar mais e entrar no debate. Se nós quisermos democracia de qualidade, nós vamos ter que construir isso, né?